Língua portuguesa. Transitividade verbal. O que é um verbo de ligação? Um verbo de ligação é um verbo que expressa um estado, um sentimento e liga um sujeito a uma característica. Por exemplo, Noslen é gordo. Noslen, sujeito, é verbo de ligação do verbo ser e gordo, adjetivo. Quais são os verbos que geralmente são de ligação? São exemplos de verbos de ligação: continuar, andar, ficar, estar, ser, parecer, permanecer, viver, virar, tornar-se, entre outros. O que é um verbo significativo? Um verbo significativo é um verbo que expressa uma ação ou um fenômeno da natureza. Por exemplo, Noslen correu feliz. O verbo significativo é de uma ação. A transitividade verbal ela só existe para o verbo significativo, para os verbos que expressam uma ação. O que é a transitividade verbal? A transitividade verbal é quando um verbo significativo necessita ou não de um complemento verbal, no caso, um objeto. Dentro da transitividade verbal, um verbo ele pode ser intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto. O que é um verbo intransitivo? Um verbo intransitivo é um verbo que não precisa de um complemento para ter o seu sentido completo. Por exemplo, vovó, morreu. Esse verbo morreu, ele não precisa de um complemento para a frase ter sentido. Vovó morreu. Só nessas duas palavras nós já temos o sentido completo da frase. Mas a gente também pode colocar um complemento. Vovó morreu em pé. Vovó morreu deitada. Mas a gente não precisa desse complemento para ter o sentido completo. Por isso o verbo morreu, nesse contexto, é um verbo intransitivo. O que é um verbo transitivo direto? São os verbos onde o complemento verbal, o objeto, ele não inicia com uma preposição, ele não necessita de uma preposição. Por exemplo, Noslen comeu brigadeiro. Esse brigadeiro, por não estar na presença de uma preposição, é um objeto direto. Noslen comeu não tem sentido completo, é apenas as duas palavras. Por isso, o verbo ele necessita de um objeto. No caso aqui, é um objeto sem preposição, um objeto direto, brigadeiro. Noslen comeu o quê? Objeto direto, brigadeiro. O que é um verbo transitivo indireto? O verbo transitivo indireto é um verbo onde o complemento verbal, que é o objeto, ele inicia com uma preposição, ele precisa de uma preposição. Por exemplo, Noslen gosta de brigadeiro. Esse de, ele é uma preposição. Gosta, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o brigadeiro ele fica como um objeto indireto. A gente não ia conseguir dizer Noslen gosta brigadeiro. Por isso que esse brigadeiro ele fica como objeto indireto, porque ele precisa de uma preposição de brigadeiro. Logo, o verbo gostar, neste contexto, ele está como verbo transitivo indireto. Qual é a diferença entre o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto? O verbo transitivo direto, ele exige um complemento, porém é um complemento sem preposição. Por exemplo, atriz denuncia cineasta francês. Esse verbo denuncia, ele pede apenas um objeto direto, porque quem denuncia alguma coisa. A atriz denuncia o quê? Cineasta francês. Então a gente não tem a presença de uma preposição. Logo, cineasta francês, esse complemento é um objeto direto. Já no verbo transitivo indireto, o verbo ele tem um complemento com preposição. Por exemplo, bancos investem em tecnologia. Quem investe em alguma coisa. Logo, o banco ele investe em tecnologia. Em é uma preposição, tecnologia, objeto indireto. Logo, o verbo investem, aqui neste contexto, está como verbo transitivo indireto e necessita de um objeto indireto. O que é um verbo transitivo direto e indireto? O verbo transitivo direto e indireto é um verbo onde ele apresenta um objeto direto e um objeto indireto na mesma frase, no mesmo contexto. Por exemplo, emprestei a coleção à minha colega. Emprestei a coleção.
Aqui a gente tem um objeto direto. Emprestei a coleção. Quem empresta, empresta alguma coisa. Mas também quem empresta e está emprestando alguma coisa a alguém. Já esse a já é uma preposição. Logo, emprestei a coleção a minha colega. Então a gente tem a presença de uma preposição e a presença de um objeto indireto na mesma frase. Logo, esse verbo aqui neste contexto, o verbo emprestar, ele está como verbo transitivo direto e indireto. Emprestei a coleção à minha colega. Quem empresta, empresta alguma coisa a alguém. Então aqui a gente tem a coleção como objeto direto e a minha colega como objeto indireto. A está como preposição, logo minha colega, objeto indireto. E o verbo como objeto transitivo direto e indireto. Importante. A transitividade de um verbo deve ser analisada no contexto da aplicação. Por exemplo, na frase, dei a notícia de manhã. O verbo dar, ele é transitivo direto. Aqui quem está dando alguma coisa, está dando a notícia. E a notícia, ela fica como objeto direto. Já de manhã, não é um objeto indireto, é um adjunto adverbial de tempo. Logo, por ser um adjunto adverbial de tempo, de manhã, não é uma preposição, não é um objeto indireto. Logo, essa frase, o verbo dar nessa frase, ele é transitivo direto. Já na frase, dei a notícia de manhã para você, o verbo dar, ele já é transitivo direto e indireto, pois para você é um objeto indireto. A mesma análise de contexto, ela deve ser feita com verbos de ligação. Então é importante você saber todo o contexto da frase, o contexto do verbo e analisar se você não está diante de um adjunto adverbial. Dica: um verbo nunca vai apresentar dois objetos iguais no mesmo contexto. Ou ele é direto, ou ele é indireto, ou ele é direto e indireto. Vale ressaltar que isso é para um único contexto, para uma única frase. Se for outra frase, a situação muda. Uma hora um verbo pode ser objeto direto, outra hora ele pode estar como objeto direto e indireto. Antes de decidir se uma palavra é verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, analisar se este verbo é verbo transitivo direto e indireto, para não cair em pegadinhas. Então, antes de você decidir se um verbo ele é transitivo direto ou se ele é verbo transitivo indireto, você tem que analisar se ele está como verbo transitivo direto e indireto.